caíram bastante nos últimos dias, teve uma queda acentuada e muitas pessoas podem estar se perguntando o seguinte: será que não é agora o melhor momento para comprar? Ela talvez esteja bastante descontada. Eu, por exemplo, não tenho ações da Usiminas hoje na minha carteira. Será que não seria uma boa oportunidade para incluí-la na minha carteira de investimentos? Essa queda se deu por causa da divulgação do resultado do primeiro trimestre de 2024. Inclusive, nesse relatório, aponta uma queda expressiva no lucro da empresa. Antes de a gente verificar com todos os detalhes se é uma empresa interessante para comprar agora ou não, vamos entender por que essa queda no lucro aconteceu e por que está acontecendo, na verdade, e que não afeta só a Usiminas. Bom, o tamanho da queda das ações da Usiminas nessa semana foi de 13,9%. E para que você tenha uma ideia em relação à queda no lucro, a companhia teve um lucro líquido de 35,6 milhões no primeiro trimestre de 2024, que representa uma queda de aproximadamente 93% se comparado ao mesmo período do ano passado. Uma queda de 93% no lucro não é algo que passa despercebido no mercado de ações. E a empresa, nesse mesmo comunicado, reafirma de que o setor produtivo de aço no Brasil está sendo impactado por grandes importações da China. E o que a China tem a ver com isso? Bom, a China depende muito da oferta de aço, mas ela também é a maior produtora. E com a desaceleração da demanda por aço da China, acaba existindo aí um excedente de produção, já que ela não está consumindo todo o aço que produz. Ao invés de ela diminuir a produção, o que ela está fazendo? Exportando. Muita oferta, preço baixa. E é claro que se o preço baixa, isso afeta negativamente o setor na Bolsa Brasileira. Atenção a essa palavra, ao setor. Não é um problema exclusivo da Usiminas. Bom, faz parte da estratégia de um bom investidor sempre encontrar ações baratas, sendo negociadas ali abaixo do preço considerado justo, porque aí você encontra automaticamente uma oportunidade de comprar empresas com potencial de valorização. Sobre o potencial de valorização que uma empresa tem, vários fatores podem indicar que uma empresa tem potencial de valorização ou não. Uma dessas alternativas para identificar o potencial de valorização, inclusive muito conhecida não só no Brasil, mas no mundo todo, é uma solução matemática, um cálculo matemático. Nesse caso, uma fórmula muito conhecida e publicada num livro de muita relevância no mundo todo é a fórmula de Benjamin Graham, que é a fórmula que busca encontrar o valor intrínseco de uma ação, quanto que ela realmente deveria custar. O Benjamin Graham foi um renomado investidor, autor e professor, considerado aí o pai do investimento em valor. Ele criou essa fórmula matemática considerando, sim, obviamente, uma análise fundamentalista da empresa, inclusive detalhes disso está no livro dele, O Investidor Inteligente, um livro publicado em 1949 e até hoje de muita relevância. E resumindo sobre a estratégia dele, busca encontrar empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor intrínseco. Então, o valor intrínseco é aquele valor e que é considerado justo a ser pago por aquela empresa. Se você encontrar uma empresa cujo o valor intrínseco, o valor justo a ser pago, é de, por exemplo, R$10 e ela está sendo negociada hoje na Bolsa de Valores por R$7, indica aí uma provável oportunidade de você estar comprando um ativo barato. Se ela vale 10, você está comprando por 7, claramente está aí uma oportunidade de se considerar exclusivamente a fórmula de Benjamin Graham, um cálculo matemático. Então, no livro ele recomenda comprar ações que estão sendo negociadas abaixo do valor intrínseco para diminuir o risco e aumentar o potencial de valorização. Basicamente é isso, mas recomendo bastante que você leia o livro, que certamente tem várias lições preciosas também. O trabalho de Benjamin Graham influenciou investidores no mundo todo, então é muito relevante, faz muito sentido você procurar a leitura. Os conceitos utilizados sobre Benjamin Graham são válidos até hoje e relevantes até hoje. A fórmula matemática eu vou colocar na tela agora para você ver. E é claro, não é difícil de você fazer esse cálculo. O valor intrínseco de uma empresa é raiz quadrada de 22,5, aí tem uma constante, vezes o LPA vezes VPA. O LPA é o lucro por ação, lucro dividido pelo número de ações, e o VPA é o valor patrimonial por ação, patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Bom, calculando esses dados, a gente chega hoje, em relação a Usiminas, a um potencial de valorização de 97,79%. É um potencial de valorização bastante significativo. Agora, pera aí, calma, não pule esse vídeo e vai comprar ações da Usiminas. A gente está considerando aqui fazer uma avaliação mais completa sobre a oportunidade, se é que ela existe. Em relação ao cálculo matemático, eu tenho bastante facilidade porque eu estudei exatas, eu gosto de exatas, sou pós-graduado em exatas, então eu tenho muita facilidade. Esse cálculo é relativamente simples para mim e, na verdade, para muitas pessoas, porque, como você viu, a fórmula é bem simples. Mas você pode utilizar o site do Investidor 10, que dá esse valor aí de pronto, automaticamente. A questão é, acabamos de concluir de que a ação da Usiminas tem potencial de valorização segundo o prisma do cálculo de Benjamin Graham, um cálculo específico para calcular o valor intrínseco de uma ação. Então, realmente,
realmente parece que a Uzi Minas tem um bom potencial de valorização e pode ser uma empresa interessante para comprar. Mas aí vai um comentário interessante, olha só. Essa fórmula matemática mostra que a empresa tem potencial de valorização, pode ser realmente uma empresa interessante para investir, mas sob um ponto de vista, que é o cálculo de Benjamin Graham. Mas a empresa tem vários múltiplos, que também são resultados de uma equação, são resultados matemáticos, que podem mostrar também se ela é uma empresa interessante ou não, ou se é uma empresa mais interessante do que outra, a ponto de você escolher entre uma empresa e outra, do mesmo setor, do mesmo segmento. Quais são esses múltiplos? Por exemplo, vou citar alguns. O ROI, ROA, ROIC, Dividend Yield, Payout, P sobre VP, PL, margem bruta, margem líquida. Ficou complicado? Calma aí que você vai ver que é fácil avaliar isso. Eu vou te mostrar já já uma comparação entre Uzi Minas e uma outra empresa que também é impactada por essa desaceleração da China, mesmo segmento. Essa empresa, por exemplo, é a Gerdau, que nesse momento, eu vou te mostrar já já, não é uma recomendação de compra, mas tem múltiplos mais interessantes do que a Uzi Minas. Dá só uma olhada, novamente eu vou te mostrar o site do Investidor 10. Esse site é um site bastante interessante porque mostra esses dados nessa análise rápida que a gente está fazendo aqui do vídeo, sem olhar o relatório da empresa por completo, mas já permite que você tenha ali uma visão muito prática, simples e rápida para poder tomar uma decisão entre uma empresa e outra. Eu vou te mostrar. Olha só, eu coloquei a Uzi Minas do lado da Gerdau. Existe aqui dentro do site do Investidor 10 uma comparação de indicadores e você pode adicionar empresas. Ó. Se você clicar aqui, você pode incluir inclusive uma outra empresa para poder comparar. Mas entre a Uzi Minas e a Gerdau é uma empresa que eu tenho na minha carteira. Olha, o PL da Uzi Minas é um PL mais alto do que a Gerdau. Nesse caso, um PL menor é mais interessante. Por quê? E aí você pode até aproveitar a dica do site. Aqui tem aqui para você tirar uma dúvida de pronto, caso você não entenda, um sinal de interrogação aqui, ó. Passa o mouse em cima e você vai ver, ó, o PL demonstra quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Um PL de 2 significa que você está pagando 2 por cada R$1 de lucro líquido da empresa. E um PL de, por exemplo, 4,37 significa que você está pagando 4,37 para cada R$1 de lucro líquido da empresa. Na Uzi Minas, você está pagando 11,93 para cada R$1 de lucro da empresa. Então, no caso do PL, é mais interessante um PL menor. Por isso que tem uma estrelinha aqui, ó. No PL, a Gerdau ganha. E tem vários outros fatores aqui em que a Gerdau ganha em relação à Uzi Minas. Ó, tem aqui, ó, o Dividend Yield, obviamente, ó, o Dividend Yield, que muitos já conhecem, mas mostra o rendimento obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa nos últimos 12 meses. O Dividend Yield de Uzi Minas foi 3,61. Claro, está diretamente relacionado a um lucro menor. O Dividend Yield é uma parte do lucro distribuído para os acionistas. A Uzi Minas teve um lucro bem menor, entregou 3,61. A Gerdau entregou 14,26 de Dividend Yield. A gente tem aqui, ó, o preço por ativo, outro critério aqui, ó, de 0,15 para 0,29. O 0,15 é mais interessante, por isso ganhou a estrelinha aqui. Você pode novamente aqui consultar aqui a interrogação. Preço por ativo, medida para avaliar o valor de uma empresa em relação ao seu patrimônio líquido total. Você pode consultar toda vez aqui que você tiver dúvida em relação a esse indicador, a essa informação, consulta aqui na interrogação. Mas a gente vai passar aqui por diante, você pode fazer essa comparação você mesmo. Ó, em vários outros fatores, ó, margem bruta, a Gerdau ganha da Uzi Minas, e margem líquida, a Gerdau ganha da Uzi Minas. Na relação entre dívida líquida sobre EBIT, olha, a Gerdau ganha da Uzi Minas. O ROIC é um importante indicador para mostrar a eficiência da empresa. Você pode consultar aqui depois também. A Gerdau tem um ROI de 15,28%, a Uzi Minas de 4%. O ROA, o retorno sobre o ativo, 10% para a Gerdau, 2,87% para a Uzi Minas. O ROIC, retorno sobre capital investido, a gente está falando aqui de 31% para a Gerdau contra menos 1% da Uzi Minas. Até no crescimento de receita, nos últimos 5 anos, em que a Uzi Minas teve 12,22% e que ganha da Gerdau, o da Gerdau está bem perto, 11,69%. E por que ela é mais eficiente? Olha só como é que ela é mais eficiente. Está lógico aqui, ó. Olha o ROI dela, 15,28%. Ela com uma receita menor está sendo mais eficiente, está gerando mais lucro. E isso se vê logo abaixo. Ó, o lucro nos últimos 5 anos de 24,61% para a Uzi Minas e o lucro nos últimos
5 anos de 44,68% para a Gerdau. Então note, não é uma recomendação de compra, mas claramente você consegue encontrar mais qualidades na Gerdau do que na Uzi Minas hoje. Na Bolsa de Valores tem várias empresas interessantes, mas com certeza tem empresas mais interessantes do que outras. E olhando para o cenário que está acontecendo, a Gerdau, na minha opinião, na minha avaliação, está reagindo melhor ao que está acontecendo com a China. Portanto, a Gerdau, para mim, na minha avaliação, é uma opção mais interessante. Caso você tenha interesse em investir nesse setor, nesse segmento, que, como falei, está sendo obviamente impactado por essa desaceleração da China, o ideal é de que você inclua outras empresas na sua carteira, de outros segmentos também, para você ter uma exposição menor a esse risco. E no caso de escolher uma empresa desse segmento, escolha empresas que estão se adaptando melhor a essa mudança de cenário mundial no que diz respeito à China, que afeta, obviamente, o setor produtor de aço no Brasil. Essa é a maneira que eu invisto, procuro empresas que têm potencial de valorização, mas além disso, tenha também qualidades interessantes para ser considerada essa empresa mais interessante em detrimento de outra. Então, portanto, meu veredito final é de que eu não vou colocar a Uzi Minas na minha carteira, mesmo após essa queda, mesmo ela tendo ficado mais barata nos últimos dias. Não é uma recomendação para que você venda Uzi Minas. Eu já tive Uzi Minas na minha carteira, inclusive tive uma boa valorização no período que tive com ela. De 2020 a 2021, Uzi Minas subiu mais do que 200%. E até num período mais recente, de outubro do ano passado até março desse ano, ela teve também uma valorização expressiva de mais de 80%. A questão principal aqui é de que, como eu falei, tem empresa mais interessante no segmento e principalmente essa desaceleração da China, não existe uma expectativa de que se converta nos próximos anos. O crescimento da China, que ficava na casa dos 10% ao ano, dificilmente voltará a acontecer. Então existem projeções de que essa desaceleração da China se mantenha. E como a gente acabou de ver, a Uzi Minas, em especial, tem reagido de uma forma menos eficiente do que outra empresa do mesmo segmento. Então, se eu tenho uma empresa que está conseguindo gerar lucro, pagar bons dividendos nesse segmento, e outra do mesmo segmento, mas que não está tendo o mesmo desempenho, por que eu vou investir numa empresa em detrimento de outra? Eu vou investir naquela que, na minha opinião, é melhor. Então, para você que estava querendo saber se é uma oportunidade ou não, que está se colocando diante de você, comprar Uzi Minas agora, no meu ponto de vista, não é. Simplesmente porque tem outras empresas mais interessantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo, um pouco mais explicativo, um pouco mais didático, e vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.